Boa noite, irmãos. Vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos, irmãos, reunidos para prestarmos o culto que devemos ao nosso Deus, ao único Deus vivo, o Deus Criador, o Deus mantenedor de todas as coisas. E Ele nos convoca para que nos apresentemos diante dEle com alegria, com cânticos, para cultuá-lo, para prestar-lhe o culto que devemos. Então, neste momento, nós vamos iniciar o culto que viemos prestar ao nosso Deus, lendo na sua palavra. Convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 6, nós leremos de 1 a 9. Deuteronômio 6, de 1 a 9. Nós vamos ler responsivamente esse texto da palavra de Deus. Aqueles irmãos que forem encontrando, se puderem, coloquem-se de pé, em reverência à palavra e especialmente ao Deus da palavra. Deuteronômio 6, de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Nós vamos nos curvar diante desse Deus, esse Deus grandioso, neste momento, orando. Vamos orar silenciosamente por um pequeno período. Vamos confessar a Ele as nossas culpas, os nossos pecados, pedir o perdão, para que assim o nosso culto possa ser-lhe agradável. Oremos. Altíssimo e soberano Deus, nosso Pai, nós nos alegramos, ó Senhor, nós nos jubilamos diante do Senhor, porque nós temos este privilégio que o Senhor mesmo nos deu, porque Tu mesmo, ó Senhor, mandaste o Teu Filho, Teu único Filho, para morrer pendurado em um madeiro, pagando os nossos
pecados, as nossas culpas, a nossa dívida para contigo, ó Pai, e assim dando-nos este privilégio. Por isso te bendizemos, por isso te damos graças, ó Senhor, por este momento, quando nós nos apresentamos diante do Senhor, livremente e espontaneamente, ó Deus, atendendo à Tua convocação, santa convocação, ó Deus, para que prestemos-te culto, ó Deus, para que juntos nós possamos cultuar ao Senhor. Bendito seja, ó Pai, o Teu nome para todo sempre, por este benefício que o Senhor nos dá. Pai bendito, nós queremos, neste momento, confessar-te, ó Deus, as nossas culpas, nossos pecados, pedir-te, ó Deus, o perdão, a misericórdia, a graça sobre nós, porque nós somos, ó Deus, carentes, nós somos imperfeitos, ó Pai, temos em nós uma natureza tendente para o mal, e por nós mesmos, ó Deus, nós não somos capazes de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Por isso nós te pedimos, ajuda-nos, ó Pai, ampara-nos, ó Pai, sustenta-nos, ó Deus, ajuda cada um de nós nas nossas fraquezas, imperfeições, fortifica-nos, ó Deus, na fé, para que, ó Senhor, nós possamos viver de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer para conosco, Deus, para com o Teu povo que o Senhor mesmo separou para Ti. Pai bendito, nós pedimos, sê conosco, nos abençoe, receba o nosso culto, a nossa adoração que viemos Te prestar, ó Pai, sabendo que ela é imperfeita, porque parte de lábios e corações imperfeitos, mas nós pedimos que o Senhor o purifique com a brasa viva do altar, em nome de Jesus, ó Deus, que este culto seja agradável ao Senhor. Perdoa cada um de nós, abençoa-nos e fortifica-nos. Nós pedimos agradecidos, ó Pai, no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar o hino 21, Deus de Abraão. Senhor.
Vamos abrir ainda a palavra do Senhor no Salmo de número 100. Salmo 100. Quero convidar os irmãos para nós lermos juntos este salmo. Salmo de Davi, Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Irmãos, o Salmo está declarando que nós somos povo de Deus, nós somos o seu povo, nós dele somos, foi Ele quem nos fez. Então, tudo o que somos, tudo o que temos é do Senhor. Nesse momento, nós vamos também cultuar a Deus, entregando aquela parte do que Deus nos dá para o sustento da sua obra. É o momento que nós vamos entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. Se porventura algum irmão ou todos aqueles que estão preparados nesta noite trouxeram o seu dízimo, podem fazer o depósito no gasofilácio, enquanto nós cantaremos Grande é o Senhor.
agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas que foram depositadas nesse instante no gasofilácio. Convido o presbítero Elias para agradecer. Santíssimo e soberano Pai, te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel a nós. Amém, Senhor. E agradecemos, ó Pai, porque a tua fidelidade tem se estendido de geração em geração. E aqui, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, não pelos nossos merecimentos, mas pelo merecimento daquele que se entregou na cruz do Calvário por nós. Amém, Senhor. Ó Pai, é no nome dele que nós te agradecemos. Tudo que o Senhor tem feito por nós, nos dado o sustento, nos dado o alimento de cada dia, Amém, Senhor. nos dado, ó Pai, vontade de estarmos na tua casa para engrandecermos o teu santo nome. Amém, Ó Senhor. Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. Nós agora vamos responder a pergunta do nosso catecismo maior. Pergunta 147. Quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a Ele se inclinem para todo o seu bem e promovam o mesmo. Amém. Nós ainda cantaremos o Vaso de Bênçãos 221. Quero ser
sentar. E neste momento nós passamos a palavra ao reverendo Simon, que fará a exposição da mesma. Irmãos, abramos nossas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos, texto que nós vamos meditar nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos ler os versículos 21 até o 41. Um dia que estamos em luto pela morte do nosso irmão, mas esperançosos na graça do Senhor, uma vez que o Almir professou sua fé em Cristo Jesus. Podemos assim esperar em Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que se a nossa esperança se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas graças a Deus que Jesus ressuscitou, e por isso também nós cremos na ressurreição e na vida. Vamos ler o texto, Atos 19, 21 até o 41. No contexto da terceira viagem missionária de Paulo. Diz assim a palavra do Senhor: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, querendo estes apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios,
Quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que os acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Vamos orar, irmãos, aproveitar esse momento também para interceder sobre o povo de Deus, ou pelo povo de Deus. Pai Santo, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, rogamos a Tua orientação, rogamos que Teu Espírito Santo nos dê discernimento, que a nós que buscamos a Tua face em oração, estudo da palavra, Tu nos dê a lembrança, Tu nos dê a alegria, Tu nos dê a possibilidade de transmitir a Tua mensagem com fidelidade, ó Pai Santo. Rogamos que os Teus servos que aqui vieram para Te adorar, possam também, pelo mesmo Espírito, serem edificados por Ti mesmo. Rogamos, Pai, que Tu mesmo dirija o Teu povo, guie o Teu povo nessa caminhada cristã e que Tu mesmo capacite a cada um para enfrentar as dificuldades que se nos apresentam, ó Pai Santo, no decorrer da nossa luta, da nossa carreira contigo, pois não só os Teus servos, mas nós também, nos dias de hoje, somos os do caminho, somos aqueles que seguem a Tua palavra, seguem a Tua voz, por isso rogamos a Tua proteção, o Teu poder. Capacita-nos, ó Pai Santo. Sê com aqueles que estão enlutados, lembramos da família da Maria, a família da Rose, que perderam seus entes queridos, mas também, ó Pai, Te louvamos, porque esses Teus servos ouviram a Tua voz, responderam positivamente ao chamado do Evangelho e cremos que estão na Tua presença, ó Pai, onde também almejamos nos encontrar um dia. Rogamos por aqueles que ainda estão enfermos, até mesmo nessas famílias aqui citadas, que Tu possas, ó Pai, levar a cura conforme o Teu querer, que Tu possas trazer paz ao coração de cada um daqueles que se encontram enfermos, bem como seus familiares. Somos Teus servos, somos o Teu povo. Rogamos, ó Pai Santo, que Tu mesmo nos fale ao coração, apazigue o nosso desespero, a nossa ansiedade muitas vezes. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Pai Santo. Amém. Irmãos, nós vivemos num país idólatra. Não só os efésios eram idólatras, chegando a esse ponto que o texto nos apresenta, de por mais de 2 horas gritarem grande a Diana, a deusa dos efésios, demonstrando assim tal era a idolatria naquele lugar. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu sou do sul de Minas Gerais, local extremamente católico, havia ali a procissão de São Cristóvão. A minha cidade fica às margens da rodovia Fernão Dias, e no trevo da nossa cidade tem uma estátua, uma imagem de São Cristóvão. E São Cristóvão, segundo a lenda, é o protetor
dos motoristas, dos viajantes. É interessante que a própria história ou a própria Igreja Católica oficialmente não endossa a história que se prega de São Cristóvão, mas reza a lenda que ele foi um cristão de cananeu, mas que morava na região ali da Ásia Menor, e que ele, não querendo servir diretamente ao Senhor, ouviu um sábio eremita que ele devia dedicar a sua vida, uma vez que ele era de grande porte físico, a fazer o bem, a exercer essa fé através da sua caridade. E ele então teria ido às margens de um grande rio e, pelo seu porte físico avantajado, ele ajudava as pessoas a atravessar aquele rio. E um rio que tinha fama de ser violento e já ter levado tantas pessoas afogadas. E certa vez, conforme a lenda, São Cristóvão, ele ouve a voz de uma criança que estava querendo atravessar o rio. E essa criança, então, é levada por ele até o outro lado do rio. Mas ao longo do percurso ele começa a perceber que essa criança é muito pesada. E o peso é tanto que ele quase não chega ao outro lado. Mas quando ele termina a sua tarefa, aquela criança então teria se revelado a ele que ela era o próprio Cristo Jesus. E que o peso que ele estava sentindo era o peso dos pecados de todo mundo. E por isso, se você ver uma imagem de São Cristóvão, é um homem forte, alto, carregando uma criança. Veja que quando acontecia essa procissão na minha cidade, e toda a cidade ia fazendo uma carreata, né, até lá o trevo, são 2 quilômetros apenas, mas nós ficamos ali na avenida principal, as crianças todas, os primos, né, um tio meu morava ali, que era inclusive o avô do Helder, morava naquela avenida principal, e nós ficávamos na casa dele ali, aquela criançada, a gente não participava, a gente sabia que tinha uma coisa errada ali, mas aquilo era bonito. Toda a cidade saía em procissão, em carreata, né, e aquilo chamava a atenção. E depois, certamente, nós crescemos e entendemos o que estava acontecendo. O fato é que nem mesmo aqueles que participavam daquela carreata sabiam o que estava acontecendo, e muitos, e ouso a dizer que a maioria deles não sabiam e não sabem, de fato, a história de São Cristóvão. A idolatria no nosso país chega a esse ponto, chega ao ponto de nós termos cidades no nosso país que são cidades de forte turismo religioso, por causa de algum santo, por causa de algum padroeiro que está naquela cidade, ou o templo que é dedicado àquele padroeiro está nessa cidade. Nós vemos também a cidade de Meca, que é um centro de culto, de adoração dos muçulmanos, e milhares de pessoas, todos os anos, vão ali para adorar um Deus que não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, no contexto da terceira viagem missionária, e Paulo aqui retorna a Éfeso, nós temos um mapinha aqui, só para nós nos situarmos. Aqui abaixo do nosso mapa está o norte da África, o Egito, à direita a Palestina, né, Jerusalém, e mais acima está o que na época de Paulo chamava a Ásia Menor, né, ali às margens do mar Mediterrâneo, ou em cima o mar Egeu, e do lado de cá a Itália, né, a famosa botinha da Europa, só para nós nos situarmos. E essa
parte ali às margens do mar Egeu, que é o contexto que nós estamos na terceira viagem de Paulo. Se você olhar aquele caminho que está ali, é o caminho que Paulo percorreu, saindo então no final da segunda viagem de Jerusalém, indo até Antioquia, de Antioquia, que era a cidade base, cidade missionária, onde Paulo começou então as suas viagens missionárias. Passou novamente em Listra e Derbe, onde na segunda viagem ele levou consigo Timóteo, e agora ele vai então, ele desce até Éfeso, que está ali às margens do mar Egeu. Obrigado, Isa. É só para nós termos a noção geográfica de onde está Éfeso. E Paulo então encontra nessa cidade, ali no princípio, nessa terceira viagem, quando ele volta, homens que ouviram só a respeito do batismo de João, e Paulo então prega em nome do Senhor Jesus e batiza aqueles homens, e eles então recebem o batismo pelo Espírito Santo, ou seja, são purificados pelo Espírito Santo, de maneira que o Evangelho, ele toma certa proporção naquela cidade, naquele lugar, e Paulo fica ali cerca de 2 anos em uma escola de alguém chamado Tirano. Ele faz um acordo e ele começa então a pregar ali. Por esse período de 2 anos ele ensina a palavra. Por isso, irmãos, o texto diz, se você voltar aí, e no finalzinho do versículo 20, diz que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente naquela região, não só em Éfeso, mas em toda a Ásia Menor. Gostaríamos, irmãos, de falar hoje a respeito desse empenho de nós como cristãos, que nós devemos sempre avançar pregando o Evangelho. Gostaríamos de falar que o cristão fiel segue pregando o Evangelho apesar da oposição do inimigo. Nós sofremos sim várias oposições na nossa caminhada cristã, e por isso precisamos entender que a nossa caminhada cristã, ela é dirigida pelo próprio Deus. É o Senhor quem nos chama, é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos dirige. Por isso Deus dirige os seus servos para os propósitos do seu reino. E às vezes nós não entendemos muito como Deus age, às vezes até questionamos como o Senhor dirige as nossas vidas, e passamos muitas vezes por dificuldades, como Paulo passou várias vezes no contexto aqui do livro de Atos, em suas viagens missionárias. Mas é interessante, irmãos, que nós precisamos entender esse princípio, que o Senhor é que nos conduz. O Senhor tem um propósito para cada um de nós, como seus servos, como seus filhos. E às vezes nós oramos, e às vezes nós esperamos, às vezes aguardamos o agir de Deus, mas nem sempre com aquela convicção de que o Senhor está realmente no controle de todas as coisas. Se você voltar aí no versículo 21, diz assim: cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Paulo estava, vamos dizer assim, num período bom, as coisas estavam tranquilas ali em Éfeso. Ele tinha ficado 2 anos pregando numa escola, tudo estava fluindo bem. O Evangelho estava expandindo por toda a região da Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia. E está tudo tranquilo. E parece que Paulo como que acomoda um pouco com essa situação.
Mas o Senhor começa a colocar em seu coração que já estava na hora de partir, já estava na hora de continuar a viagem, de continuar a pregar o Evangelho em outras localidades. Por isso diz o texto que Paulo tem essa vontade, ele resolve em seu espírito. Na verdade, se nós tomarmos a história de Atos dos Apóstolos, que muitos autores dizem que na verdade são atos do Espírito Santo, por meio dos seus servos, dos seus discípulos, dos seus apóstolos, Paulo, toda a sua viagem, ela é dirigida pelo Senhor. E neste momento não é diferente. Portanto, mesmo naquele momento que parece tranquilo, o Senhor começa a incomodar a Paulo para que ele prossiga. E Lucas relata aqui, nesse segmento da história, cumpridas estas coisas. Quais coisas? Aquele momento bom. Aí no capítulo 19, acontecem coisas interessantes. Volta um pouquinho aí e veja que ele estava, aí no versículo 9, diz que ele ficou 2 anos na escola de Tirano, ensinando a palavra do Senhor. Versículo 10 diz que a Ásia toda foi tomada, a Ásia Menor foi tomada pelo Evangelho. Paulo fazia milagres extraordinários, chegando ao ponto de levarem aos enfermos peças de uso pessoal de Paulo, lenços, e as pessoas eram curadas. Os espíritos malignos fugiam de peças de roupa de Paulo. Esses milagres fizeram que o Evangelho se expandia. Acontece algo interessante aí também. Versículo 14 diz que 7 homens começaram então a querer imitar a Paulo e quiseram expulsar o espírito imundo de um endemoniado. E aconteceu que eles não tinham conhecimento da palavra do Senhor, não tinham conhecimento de Cristo, e o próprio endemoniado, ou o próprio demônio, acusa esses homens. Você não conhece, você não é ninguém. Eu sei quem é Jesus, conheço Paulo. E vocês, quem são? Então, essas coisas chegaram ao conhecimento de outras pessoas que também se converteram. Diz aí no versículo 18 e 19 que muitos que praticavam artes mágicas, ouvindo a voz do Evangelho, percebendo essa ação do Espírito, também se converteram e queimaram os seus livros, chegando o montante calculado aí, o preço desses livros, a 50.000 denários. Ou seja, houve uma revolução naquela cidade, houve uma revolução naquele lugar. A palavra estava sendo pregada, pessoas estavam se convertendo em tempo de bonança. Mas ainda assim, o Senhor impulsiona, o Senhor chega e diz a Paulo que é hora de caminhar, é hora de seguir. O tempo bom de Paulo estava acabando. Ele que já havia sofrido muito, e quem sabe desfrutando agora de um tempo tranquilo. Mas, mesmo que impulsionado pelo Senhor, Paulo ainda fica lá. E o texto não nos fala por quê. Veja aí, versículo 22. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Embora o Senhor estivesse incomodando Paulo para que continuasse a sua jornada missionária, Paulo permanece, não sabemos por que motivo ali. Ele espera, ele envia 2 dos seus discípulos, mas ele mesmo permanece ainda na Ásia. Alguns historiadores, alguns teólogos dizem que talvez ele estivesse aguardando aquela situação de Corinto se resolver, né? Possivelmente ele tinha mandado já aquela primeira carta até Corinto, daquela situação dramática que estava, e ele ficou ali um tempo tentando aguardar para ver se resolvia as coisas em Corinto, para
dar seguimento à sua viagem, porque era de sua intenção passar novamente por aquelas igrejas até chegar em Jerusalém. O fato, irmãos, é que nesse meio termo, o Senhor, nesse meio tempo, Deus promove algo para que Paulo continue a sua viagem. E às vezes nós não entendemos esse agir de Deus. Por isso, irmãos, Deus não só dirige os seus servos, mas Ele também impulsiona os seus servos para cumprir os propósitos do seu reino. E o texto diz que, por esse tempo, veja o versículo 23, há então um alvoroço acerca dos crentes naquela cidade. E levanta um cidadão chamado Demétrio, e ao que dá a entender no texto, ele tinha uma influência sobre os demais, né? Quem sabe ali um líder da sua classe, né? Um sindicalista, não sabemos, né? O fato é que ele levanta a questão de que eles estavam perdendo espaço. O evangelho estava crescendo, as pessoas estavam se convertendo, né? Estavam mudando a sua maneira de agir, a maneira de pensar, a sua postura, e ele começou a pensar que aquilo poderia afetar os seus lucros. Veja que no primeiro momento não há aqui uma questão religiosa, a questão aqui é financeira mesmo. E nós percebemos que muitas vezes aquilo que nós vemos de dificuldades, até muitos chamam de intolerância religiosa, o que está muitas vezes por trás dessas questões não é a religião, mas são interesses econômicos. E nós vemos claramente isso acontecendo em Éfeso, onde Demétrio levanta a questão, mas ele não está reclamando pelo fato de que Paulo, com a pregação do Evangelho, os discípulos com a pregação do Evangelho, está tirando pessoas da sua religião, não. A reclamação dele é por questões financeiras. E como que um sindicato aqui, ele reúne a sua turma e diz, olha, nós estamos com dificuldades. Esse Paulo, veja o versículo 26, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses que nós fazemos, que nós cultuamos, na verdade não são deuses. E isso vai nos custar caro. Corre o perigo não só de os nossos lucros cessarem, mas também a nossa cidade perder o prestígio. Éfeso era um centro religioso, uma cidade de romaria, a exemplo das nossas cidades brasileiras, Aparecida do Norte, Juazeiro do Norte, Trindade aqui em Goiás. Turismo religioso e que move muito dinheiro. E essa é a preocupação de Demétrio, essa é a preocupação que ele leva essas pessoas a começarem a fazer aquela revolta. Mas nós percebemos, irmãos, que ao longo da história do livro de Atos, todas essas oposições, que na verdade é o inimigo que se opõe à pregação do Evangelho, Deus permite que isso aconteça para que o seu povo siga. Se não, vejamos, no primeiro momento, nós vemos o Senhor levantando uma grande perseguição sobre o seu povo depois da morte de Estevão. E essa primeira perseguição dos próprios judeus sobre a igreja, lá no início do livro de Atos, nós vemos que os irmãos, uma vez perseguidos, eles saem de Jerusalém e vão até Samaria, aquela região mais próxima, e ali começam a pregar o Evangelho. Inclusive Filipe se destaca na pregação do Evangelho em Samaria. Depois
nós vemos também que na conversão de um etíope, o próprio Filipe é levado para outra localidade, já rumo na saída da África, né? Rumo na saída ali hoje da Arábia Saudita, e nesse caminho ele encontra um etíope que era oficial da rainha dos etíopes, era secretário do tesouro, e ali ele prega a palavra, o Espírito Santo o impulsiona, e ele leva também, depois de batizado, a palavra do Senhor até a sua terra, até a África. Depois nós vemos também que Pedro, ele é levado a sair de Jerusalém e a levar a palavra do Senhor até Jope, na casa de Cornélio, um gentio. E Pedro tem uma resistência para entrar na casa de gentios, mas o Espírito Santo lhe dá uma visão em que diz: o que o Senhor purificou, não considere imundo. E assim nós vamos vendo ao longo da história de Atos que o Espírito Santo vai direcionando esses homens, vai impulsionando esses homens a saírem da sua situação, muitas vezes cômoda, para levar o Evangelho a outros lugares, cumprindo assim aquilo que nós temos por base no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, a primeira ou a palavra do Senhor Jesus na sua ascensão, que eles receberiam o Espírito Santo, o poder do alto, para serem testemunhas, tanto em Samaria como na Judéia e até os confins do mundo. E assim nós vemos agora no livro de Atos, sobretudo depois do capítulo 16, o Senhor conduzindo a vida de Paulo, permitindo que Barnabé e Marcos distanciassem para pregar o Evangelho em outra localidade. E Paulo vai então seguindo, vai tomando e vai ouvindo a palavra do Senhor, que o direciona para levar o Evangelho até a Macedônia. E depois ele volta para a Ásia e agora está confirmando essas igrejas. Não sem sofrimento, não sem dificuldade, não sem momentos em que ele foi colocado em risco de morte. Portanto, irmãos, quando nós vemos a situação muitas vezes que nos acomete, e nós estamos passando por dias difíceis, dias que muitas vezes nós somos impulsionados, muito embora com dificuldades. Estamos enfrentando uma pandemia que está assolando as nações. Os líderes, os governos estão dando cabeçada, porque não sabem o que fazer. E às vezes nós, como os servos de Deus do passado, somos colocados em perigo de morte, sim. Mas esse não é motivo para nós recuarmos, muito pelo contrário. Penso que o Senhor está dando uma chacoalhada na igreja, assim como Ele fez com Paulo, e levanta então aquela confusão ali, e foi de fato uma confusão, porque Demétrio instiga aqueles homens, e aqueles homens começam como que fazendo um motim, e saem, quem sabe, daquele lugar, e vão para a praça pública, e vão para o teatro, e começam então a levantar ali um tumulto verdadeiro, por causa dessa questão. E de fato nós corremos risco, e é interessante que o texto diz que muitos vão pela confusão e vão levantando aquela questão, gritando e clamando: grande é a Diana dos Efésios. Mas é interessante que o texto diz que uns gritavam, olha o versículo 32, uns gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia já caíra em confusão. E na maior parte daqueles que estavam protestando, nem sabiam por que estavam gritando. Me lembra a nossa pandemia. Quantas vozes, desde o princípio dessa pandemia,
quantos palpites, quantas pessoas que disseram, faz isso, não faz aquilo, o que uma hora é verdade, daí a pouquinho não é mais. O que é para todo mundo cumprir, daí a pouco não vale mais. E nós sabemos que muita gente não sabe o que está dizendo, até mesmo aqueles que falam em nome da ciência. Muita gente não sabe o que está dizendo. Nas nossas igrejas acontece a mesma coisa, uma bagunça. Muita gente fala em nome de Deus, muita gente fala em nome da palavra do Senhor, mas nem conhece a palavra do Senhor. Muita gente no meio do povo de Deus grita, vai junto com o movimento. Há poucos anos atrás nós passamos por uma onda dessa teológica, né? Chamada o G12, onde tinha um encontro que era tremendo, e muita gente foi para esse encontro, e todo mundo voltava desse encontro, agora sim, o negócio é tremendo, não sabiam o que estavam falando, porque dali, alguns dias, baixava a poeira daquele momento de histeria, e as pessoas voltavam na sua vida normal. Ou seja, não havia mudança de vida. Portanto, irmãos, nós precisamos entender o que o Senhor tem nos impulsionado. Versículo 23, Lucas relata que houve esse tumulto, esse alvoroço, esse furdúncio, essa algazarra, mas nós precisamos entender que foi assim desde o princípio da história de Atos. Deus promove e permite que essas coisas aconteçam, para que o povo de Deus avance, para que o povo de Deus seja chacoalhado de fato. E às vezes nós precisamos tomar mesmo um safanão, porque a igreja está parada. Ou alguém acha que o Senhor não tem poder, controle sobre essa pandemia? Há um propósito. No contexto de Atos, nós vemos que no primeiro momento o Sinédrio, opondo-se aos do caminho, ou àqueles que pregavam a palavra de Deus, prenderam Pedro e João. Depois nós vemos que o povo de Deus é confrontado com a disciplina do Senhor, com Ananias e Safira, que tentou enganar o Senhor. E o Senhor pesou a mão ali na sua disciplina. Nós vemos que no apedrejamento de Estevão, quando o próprio Paulo, que ainda com o nome de Saulo, antes da sua conversão, estava ali assentindo com essa situação, mas o Senhor permitiu, para que a igreja avançasse, para que a igreja pregasse o Evangelho. Foi assim quando Simão o mágico quis comprar o poder do Espírito Santo. Veja que há uma oposição, mas o povo continua. Os verdadeiros servos, discípulos do Senhor, não obstante a situação, não obstante a oposição do inimigo, prosseguem. Foi assim quando Elimas, também mágico, quis afastar o procônsul, lá na ilha de Creta, de crer. Mas Paulo continua, o repreende e continua pregando a palavra do Senhor. Foi assim quando Paulo expulsou o espírito de adivinhação de uma jovem em Filipos, e ele também foi perseguido, e ele foi preso, e à meia-noite, em meio a cadeias, Paulo está cantando e louvando a Deus junto com Silas, e Deus promove todas essas coisas para que aquele carcereiro fosse salvo. Os servos do Senhor continuam, são impulsionados, não obstante a circunstância. Por isso, irmãos,
Se está difícil para nós vivermos uma vida cristã, pregarmos o Evangelho nesses dias, nós estamos no caminho certo. Nunca foi fácil para os servos do Senhor. E veja que aqui em Éfeso não foi diferente. E não obstante aquela confusão ali, diz aí o versículo 32 e 33, que então levanta um homem lá chamado Alexandre, querendo, quem sabe, defender os judeus. Olha, nós não fazemos parte desse negócio, nós estamos em paz, estamos de boa. Mas nem mesmo falar deixaram esse Alexandre judeu. E quando percebem que ele é judeu, o texto diz que eles começam ainda a gritar com mais força, e por um espaço de 2 horas, grande é Diana dos Efésios. Eu não sei se você já foi no estádio de futebol, mas é algo ensurdecedor, uma torcida gritando ali por 2 horas o nome do time. Uma pressão violenta. No futebol se diz que a torcida é o 13º jogador, né? Porque faz diferença. E às vezes, irmãos, nós estamos dando ouvidos a esses idólatras que estão gritando em nome de seus deuses. O reverendo Zé Maria pregou pela manhã falando a respeito do panteísmo. Vozes que estão gritando, que estão levando outros a crer em ídolos. E não só ídolos criados como Diana. Diana é a mesma Artemis, que era adorada pelos gregos. E eles criam que ela era a protetora, era a deusa da caça. Era a deusa que provia alimento para os animais, para a vida selvagem, para os seres vivos. Grande é a Diana dos Efésios. Não. Grande é o nosso Deus. Acabamos de cantar, grande é o Senhor e digno de louvor. Grande é Cristo Jesus, que se entregou por nós, sendo Deus, deixou sua glória e veio para tornar homem, para morrer no nosso lugar. Mas que depois de morto e ressurreto, voltou à sua glória, está à destra de Deus, intercede por nós. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E às vezes, irmãos, nós não temos alegria, prazer para ficarmos, quem sabe, 40 minutos, 1 hora, louvando a esse Deus. Os Efésios ficaram 2 horas, gritando, grande é a Diana dos Efésios. Paul Washer diz, o que você pensa durante o seu dia? O que você mais pensa durante o seu dia? Aliás, o que toma conta da sua mente durante o dia? Então ele diz, esse é o seu Deus. Às vezes, irmãos, nós não temos ídolos de imagens, como Diana, que muitos até diziam que ela tinha caído do céu. Quem sabe até não sabemos o contexto. Quem sabe até um meteoro que tivesse caído naquele tempo. O fato é que algum autor escreveu no seu tempo que ela havia caído, essa imagem havia caído de Júpiter, e as pessoas acreditavam. São Cristóvão, uma história que nem mesmo a Igreja Católica referenda, mas os seus adeptos acreditam. E aí nós vamos vendo as religiões, que são histórias muitas vezes que parece que nem bate, uma história esquisita, mas as pessoas creem. E nós que temos a revelação da palavra do Senhor, muitas vezes deixamos de adorar o nosso Deus e colocamos ídolos em nossas vidas, que tomam lugares primeiros.
Muitas vezes o nosso tempo não é gasto com o Senhor, o nosso tempo não é gasto com oração, o nosso tempo não é gasto com a pregação da palavra. Por isso, irmãos, precisamos olhar para esse texto e ver que o Senhor está impulsionando o seu povo, e ver que o Senhor também levanta situações que muitas vezes não entendemos, mas Ele está nos impulsionando, Ele está nos acordando muitas vezes do nosso marasmo, para louvarmos a esse Deus verdadeiro, para voltarmos às Escrituras. É interessante que nós vemos pessoas, até mesmo que se dizem evangélicas, com grandes templos que são mais ídolos do que a verdadeira palavra do Senhor. Pessoas que não entendem, estão gritando com a multidão, mas não sabem de fato o que estão defendendo. Nichos, medalhas, santinhos de Diana era vendido. No nosso país nós temos tantos lugares que se vendem tantas coisas, e que pessoas que compram, pessoas que levam, pessoas que amarram uma simples fitinha na mão, crendo que aquilo é de fato um amuleto de proteção. Pessoas que estão se perdendo sem conhecer a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo Jesus, a verdade que nós cremos, e a verdade que precisamos pregar. Mas saiba que quando você pregar a verdade, terá oposição, porque existe muita mentira por aí, e a verdade é única. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, meus irmãos, o Senhor que dirige, o Senhor que guarda, o Senhor que impulsiona o seu povo, Ele continua agindo dessa mesma forma. Precisamos, em tempos difíceis, em tempos de crise, perceber o que o Senhor quer de nós. Você já parou para pensar o que o Senhor quer da igreja nessa pandemia? O que o Senhor quer dos crentes nesses dias difíceis, que cada dia mais tem chegado próximo de nós? Eu estava falando com o Vildes agora há pouco. A pandemia começou, no primeiro momento era algo da televisão, que a gente estava vendo lá em Wuhan, e etc. A gente ficou espantado com aquele negócio, mas estava longe, e de repente começa a chegar próximo, e nós começamos a perder pessoas da nossa casa. O que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer de você? Ou quer te mostrar nesses tempos difíceis? Talvez nos impulsionar, talvez acordar o seu povo para a realidade da pregação do Evangelho. Concluindo, irmãos, o Senhor está no controle de tudo. O texto diz que um escrivão, que talvez seja alguém como um prefeito da cidade, alguma autoridade, vai então e apazigua aquela situação, e de uma maneira muito sábia consegue resolver ali a questão, e levanta questões reais, e diz: olha, nós temos aí tribunais, se vocês têm alguma coisa de fato contra esses homens, leve esses homens aos tribunais. Mas o que nós estamos fazendo aqui é fora da realidade. E até que aqueles homens entendem, e são apaziguados, e Paulo também é privado, alguns de seus amigos não deixam ele
aparecer ali. Gaio e Aristarco já estavam lá sendo ali correndo o risco de morte, mas Deus está no controle. E o mais interessante é que, se você olhar no início do capítulo 20, diz assim: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. E nós vemos que não tem outra razão desse tumulto senão Deus empurrar Paulo. Segue viagem. Muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades para simplesmente seguir o nosso caminho, simplesmente ser crente de fato. Concluindo, irmãos, as tribulações nos fazem crescer. Tiago diz isso, que ela nos ensina e nós devemos nos alegrar nelas. Devemos entender que é Deus que tem o controle de toda a situação, não os homens, não os reis, os príncipes, os presidentes, os governadores. E nós temos hoje essa discussão: quem tem poder para agir, quem tem a caneta na mão para tomar as decisões? Os médicos, os cientistas? Deus é quem tem o controle de tudo, e Deus dirigirá a vida da igreja e particularmente de cada crente. Se você está passando uma situação difícil neste momento, Deus tem um propósito nisso. Volte para Ele, siga em frente, continua. A nossa trajetória cristã, rumo à nossa Canaã espiritual, é o Senhor que nos conduzirá. Muitas vezes, de maneiras que não entendemos, ainda que seja preciso dar um empurrão, ainda que o Senhor precise nos dar uma sacudida, Ele está no controle sempre. E assim, até o Senhor nos chamar para Ele mesmo, nós continuamos crendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Vamos orar. Pai Santo, nós somos tão carentes, somos tão dependentes de Ti, somos tão frágeis, e quando somos deparados com situações difíceis que tumultuam a nossa estabilidade, a nossa paz, a nossa mesmice, muitas vezes, ó Deus, nós desesperamos, muitas vezes ficamos apáticos, sem ação, muitas vezes entristecemos e até mesmo caímos no medo, na falta de reação. Clamamos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dirigindo, nos mostrando o caminho que devemos seguir, nos dando entendimento, nos dando discernimento de todas as coisas. Ainda, ó Pai, que, como Paulo, corramos risco de morte, mas que a nossa fé não seja abalada, Senhor. Que possamos confiar completamente em Ti, sabendo que Tu tens o poder nas Tuas mãos, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o único Deus, o grande Senhor do universo, Criador de tudo que há, de tudo que existe. Pai, rogamos que Tu estejas conosco, consolando os nossos corações nos momentos difíceis, mas também esteja nos instruindo, nos impulsionando a fazer a Tua vontade, ó Pai Santo. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Pai Santo. Reverendo Diogo está com a palavra. Vamos responder ao Senhor cantando. Logo em seguida eu impetro a bênção e nós encerramos nosso culto.
bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre vós, Igreja Presbiteriana Central, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, desde agora e para todo o sempre. Amém. Irmãos, hoje eu estive à tarde com a nossa irmã Maria do Bonfim, lá com a família, e está agendado para amanhã o sepultamento do Almir no cemitério Campo da Esperança, ali perto do setor policial, às 17 horas. Ao que eles informaram, não haverá velório, então tem que chegar pontualmente, porque chega direto para o sepultamento. No máximo, nós teremos tempo ali de fazer uma breve oração, algo do tipo. Para mim, isso é tudo novidade, eu não sei dar detalhes, vamos descobrir amanhã. Tá bom? Estejam orando pela família, pedindo que Deus os console. Sobre um aviso que está no boletim, devo convocar toda a igreja, todos os membros em plena comunhão, civilmente capazes, para domingo que vem, às 9 horas da manhã, comparecer aqui para a realização de uma assembleia extraordinária. Nós tivemos ali alguma proposta, uma resolução sobre o imóvel do Bosque, que nós temos orado por isso e trabalhado, e nós precisamos então trazer isso para a assembleia, para que vocês votem sobre essa proposta que nós tivemos de venda daquele imóvel. Então é uma decisão da Assembleia. Então não faltem, venham todos. Nós temos um número mínimo de pessoas para esse tipo de assembleia. Então venham, avisem a quem está faltoso, quem você se lembrar. 9 horas nós faremos o nosso culto dentro do contexto da Assembleia, como já fizemos anteriormente. Ok? Qualquer dúvida sobre esse assunto pode me procurar ou qualquer um dos presbíteros. Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima semana, vão em paz.